A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Eu sou Rafael, sou baixista da banda Terra Convexa. Eu tô aqui hoje para a gente poder estar conversando um pouco sobre o contrabaixo fretless e também vou estar mostrando algumas músicas da banda Terra Convexa e vou estar também falando um pouco sobre o instrumento musical. Eu gostaria aqui de agradecer à Secretaria de Cultura, a Secult, pela oportunidade e também pelo abrir o espaço, para a gente poder estar mostrando essa diversidade que o Estado do Espírito Santo possui em relação à música, a teatro e a cinema e a todo tipo de diversidade. Eu sou baixista da banda Terra Convexa, eu toco já com eles desde 2015. Eu já fui baixista de uma outra banda chamada Velho Scott, que a gente também teve algum reconhecimento durante um período no cenário musical capixaba. E com a banda Terra Convexa eu tive o prazer de começar a conhecer essa outra vertente que o contrabaixo possui. Eu tocava um contrabaixo com escala, um contrabaixo normal, e aí com Terra Convexa a gente teve essa ideia de colocar o contrabaixo fretless para poder trazer uma diferença na nossa vertente, que a gente estava querendo produzir no momento. E com isso fez me apaixonar por esse instrumento. Nessa apresentação vocês vão estar vendo as leituras em cima das músicas já gravadas do Terra Convexa e também tem uma música nova que é a Errante, onde eu vou estar apresentando uma versão do piano dela e o contrabaixo junto, para a gente poder estar vendo como funciona esse instrumento musical, E o meu contato com o instrumento musical, o contrabaixo, foi mais ou menos em 1995. Eu estudava em uma escola aqui em Vila Velha, no bairro Araçás, e nessa escola houve um evento cultural onde a gente podia fazer apresentações que iam de teatro, apresentações em feiras de ciência, relacionadas à química, à física, e também teve algumas apresentações relacionadas à arte e música. E na questão da música eu já tinha alguns amigos na época que eles tocavam um instrumento musical e eu não tocava, eu não tinha nem violão. Então um amigo meu me prestou um violão, o João, um abraço João, você que foi um cara que me ajudou bastante aí, tempo que a gente não se fala, e ele ele deixou comigo o violão do pai dele durante uma semana, e nessa uma semana eu tive que destrinchar o instrumento musical para poder estar aprendendo e poder me iniciar relacionada à música. E então, nessa situação aí, tinha um outro amigo nosso, o Mário, ele tinha um estúdio na casa dele, que o pai dele sempre já é músico há muitos anos, e aí ele me emprestou um contrabaixo, o pai dele me emprestou um contrabaixo, a minha Yamaha, se não me engano, de 4 cordas, e aí a gente fez, na casa dele a gente fazia umas apresentaçõezinhas dentro de estúdio assim, e eu comecei a aprender algumas músicas. A gente começou a fazer alguns covers, que geralmente quando a pessoa começa a estudar instrumento musical, o primeiro contato que a gente tem é com música cover, porque já fica mais fácil para você entender como funciona o shape do instrumento musical, como funciona a prancha, as escalas ali, onde estão as notas, onde você deve ir, onde você não deve ir. E então eu tive esse contato maravilhoso, eles foram uma escola para mim.
E aí, ao passar dos anos, a gente teve uma banda que foi a Velho Scott. E a Velho Scott a gente tocou em alguns lugares, a gente teve algumas apresentações bem bacanas, a gente gravou um álbum. E lá no Velho Scott eu tocava com um contrabaixo de 5 cordas com escala, que era um Vantage da Samick. E esse contrabaixo, ele era um contrabaixo maravilhoso e ele me fez me apaixonar muito mais ainda pela música. Quem tem instrumento musical sabe o quão é bom quando a gente tem um amor pelo próprio instrumento musical, que a gente cuida dele mais, a gente usa ele com mais cuidado e com mais apreço, porque também, infelizmente, a gente vive num momento e viveu em vários momentos onde o instrumento musical ele tem um valor superfaturado que dissemina uma seletividade relacionada a quem quer aprender a tocar instrumento musical, porque dependendo do instrumento musical é um pouco mais caro para poder conseguir e comprar esse instrumento e poder realizar um estudo em sua residência ou numa escola de música ou num projeto social onde são realizados estudos com a música. E eu não tinha na época condições para poder ter um instrumento musical. Então passou um tempo e eu fui presenteado por uma pessoa. Ele me deu um contrabaixo e uma caixa, e foi muito importante para mim esse primeiro contato, porque o instrumento musical ele mudou algumas coisas relacionadas à minha vida pessoal. Ele me tirou de alguns lugares que hoje eu poderia estar em uma outra situação relacionada à minha vida pessoal. E a gente às vezes não percebe o quanto é importante esse primeiro contato em que a criança e o adolescente, o pré-adolescente, eles tendo com a música, não só com a música, eu puxo mais pro meu peixe porque é o lado que eu conheço, mas eles tendo contato com algum tipo de arte, com algum tipo de entretenimento que façam eles criarem um pensamento crítico sobre as coisas, porque a música, a literatura, a arte, o cinema, ele tem a tendência de fazer as pessoas que estão sendo os telespectadores criarem um senso crítico para poder começar a analisar as coisas em sua volta. Então a música, eu tive muita sorte por poder ter esse primeiro contato e ter criado essa consciência crítica relacionado a várias coisas em minha volta, que me fez melhorar também como cidadão e como pessoa. E é mais ou menos esse resuminho assim da história, da minha história pessoal relacionada ao contrabaixo.
realmente está de pertinho aqui. Esse contrabaixo aqui é um contrabaixo 5 cordas, né? Ele tem uma captação ativa e passiva. Ele é ativo, né? Aqui atrás tem onde ficam os compartimentos da elétrica dele. Aqui é onde fica a entrada do cabo. Aqui a gente tem a ponte. O meu contrabaixo aqui eu uso cordas lisas, porque eu acho que a corda lisa ela consegue trazer uma nuance mais elevada para o som, ela consegue ter um sustain maior. O meu ele tem as marcas, né, da escala, não sei se vai dar para, deixa eu ver se vai dar para colocar aqui, ó. Ó, ele tem essas marquinhas que é as marcas dos trastes dele, né? Geralmente quando você começa a estudar esse tipo de instrumento musical, estou colocando o cabo aqui para a gente ligar o som. Quando você começa a estudar esse tipo de instrumento musical, é interessante a gente... Deixa eu só diminuir aqui o ar, que eu acho que agora está muito forte. Vou botar no fraquinho aqui para a gente... Acho que deve estar até captando que está muito quente a data que eu estou gravando aqui. Eu acho que quem é capixaba sabe, quando vai chegando o fim do ano, o calor vem aparecendo de uma forma bem complicada. E voltando aqui a essa questão do baixo, eu vou estar colocando aqui um sonzinho pra gente. Deixa eu só... Tô dando uma afinada aqui nele. Que é sempre bom, gente. No meu contrabaixo, né, aqui eu uso uma pedaleira da Line 6, uma Pod HD 500, e ela tem as configurações que eu fiz, eu fiz no computador umas edições, né, para ela poder funcionar com o contrabaixo, não sendo só o fretless e também o contrabaixo normal que eu tenho um outro. Tem umas músicas no Terra Convexa que a gente consegue utilizar umas ideias para poder fazer a nota ficar mais suspensa, né, no som que a gente faz né, a gente consegue ter um outro realce, né, quando a gente faz uns dedilhados também. Tá vendo? Deu uma erradinha aqui básica. No contrabaixo fretless eu tenho algumas facilidades que eu acho a mais do que do traste, que é a questão de realizar os slides, né? A gente consegue ter uns deslizes maiores, e também pelo fato das cordas, né? As cordas desse baixo, não sei se vai dar para vocês verem aí, ela é lisinha, ela é mais lisa. A última corda aqui, ela é a cordinha mais caracachenta, né? Eu não lembro muito bem os nomes, flatwood, não sei como se pronuncia, mas eu falo que é corda lisa e a corda caracachenta. Então a corda lisa, para mim, ela é muito mais fácil de estar tocando, eu acho elas mais confortáveis, a questão do posicionamento do dedo. E também no contrabaixo fretless, geralmente quando você começa a estudar ele, o segredo é primeiro estudar com o contrabaixo, né? E depois que você estuda com os contrabaixos, né, com o traste certinho, você definindo onde as notas, porque aí você na visualização você consegue. E geralmente quando você tem um contrabaixo fretless, é bom você estar estudando as escalas, né, e as harmonias para poder estar entendendo como funcionam os desenhos no braço, os desenhos do shape. E o interessante de se tocar o contrabaixo fretless é que a gente tem uma facilidade de estudar da primeira casa até a casa número 24. Que aí a gente consegue estar realizando todos os desenhos das escalas e da harmonia, né? Mas primeiro seria necessário estudar com baixo e com as escalas, porque a escala você primeiro identifica cada nota, você consegue identificar cada espaçamento que você vai ter com os dedos e com a mão,
para você poder estar realizando estudos de técnicas e agilidades. Geralmente, quando você muda para o contrabaixo fretless, é interessante a gente colocar um afinador. Quando eu estudo, às vezes eu uso, às vezes não, maioria das vezes, eu utilizo um afinador, porque no afinador, dependendo da regulagem do seu contrabaixo, você tem que ver aonde você vai estar colocando o dedo, né, para poder a nota não sair dissonando da música que está sendo realizada. Um exemplo, no contrabaixo, com a escala, né, pensando com a escala, se eu fosse bater o dó, eu poderia bater no meio da casa e sairia normal. Já no fretless, não. No fretless, eu estou botando pertinho para ver se vocês conseguem enxergar, eu não sei se vai ser possível. No fretless, geralmente a gente tem que colocar o dedo em cima da linha, da onde começa a casa. Então, em vez de eu tocar aqui no meio, eu tenho que tocar aqui no comecinho. Ó, o dó, né? Eu tenho que fazer todo esse estudo de onde colocar o dedo. E geralmente a gente colocando o afinador, você consegue observar, aqui eu tenho que dar tem que chegar um pouquinho mais para cá, meu dedo tem que vir um pouquinho mais para cá. E aí, quando você consegue ver essa questão do espaçamento, você já cria automaticamente os lugares que você tem que encostar nas casas, onde vão sair as notas corretas, porque a questão, às vezes, quando a gente não estuda muito bem o contrabaixo fretless, a nota acaba dissonando com o que está sendo realizado na música em si. Então, geralmente, algumas vezes eu não tinha essa base de conhecimento e acabava tocando as notas em alguns locais aqui da casa que dissonavam, e às vezes ou eu achava que o meu instrumento estava desafinado, ou o Felipe, que é o Doug, que é o guitarrista do Terra Convexa, achava que era o instrumento dele que estava desafinado, e na verdade era uma falta de cuidado minha relacionada aonde eu tenho que estar fazendo, né, os solos, onde eu tenho que estar fazendo os solos, onde eu tenho que estar fazendo todas as nuances aqui, né, todas as notas e todas as harmonias relacionadas à música.
Uou! Às vezes também eu gosto de tirar música de ouvido, ou então colocar uma música, um backing track, e a gente consegue dar, com as notas que as músicas estão sendo feitas nas tônicas, a gente consegue realizar um estudo em cima das bases para poder fazer uma improvisação. E nas improvisações, geralmente, que saem as músicas autorais, porque você acaba criando algumas ideias, e isso traz uma liberdade criativa que às vezes a gente acaba perdendo também quando só toca cover, porque você acaba se acostumando a realizar músicas que já estão escritas e você acaba não tentando criar algo em cima do que já está realizado. Então seria às vezes interessante você pegar backing tracks com notas, geralmente acha isso em vídeos
em canais de vídeos, né, no YouTube, e você consegue estudar em cima, e também tem a questão de criação mesmo. Às vezes você grava umas bases e em cima da base você cria algum tema em cima do tema você cria um solo, e por aí vai. Às vezes você chama algum amigo guitarrista, baterista, e você acaba formando uma banda, criando algumas coisas quando você tem esse tipo de liberdade. Falando um pouco sobre o contrabaixo fretless, eu queria falar a respeito de alguns músicos, né, que fazem história relacionada a esse instrumento musical. Eu acho que as primeiras pessoas assim, né, que utilizaram o contrabaixo fretless começou com o Bill Wyman, da banda Rolling Stones, na década de 60. Os primeiros álbuns do Rolling Stone foram gravados com contrabaixo fretless. Geralmente as pessoas não percebem muito. Também tem a questão que às vezes a gente não se liga muito bem na diferença do som entre o baixo com trastes e o baixo sem os trastes, que é o fretless. E ele gravou os primeiros álbuns do Rolling Stone e trouxe essa nova vertente, né? Mas 10 anos após, se a gente for parar para pensar na cronologia, veio um outro contrabaixista que, para mim, ele foi o expoente. Para mim, é um cara que eu gosto muito. Infelizmente, ele já faleceu. Se ele estivesse vivo hoje, com certeza ele estaria ainda representando o instrumento musical que praticamente ele criou, porque ele acabou se tornando um músico muito virtuoso e realmente conhecedor do instrumento musical que ele possuía, que é o Jaco Pastorius. O Jaco Pastorius foi um baixista que tocou principalmente numa banda chamada Water Report, e ele tinha um projeto solo dele. Quem tiver oportunidade, pesquisa sobre esse contrabaixista, que vale muito a pena. Ele tem músicas lindas, ele era um cara realmente diferencial, ele conseguia criar métodos para poder tocar. Eu vou estar colocando no fundo, se der certo, o chroma key. Eu vou estar colocando aqui ele tocando um pouquinho do som no fundo, e para vocês poderem estar vendo como era o diferencial dele estar realizando os estudos e a técnica do contrabaixo fretless. Ele foi um cara totalmente fora do padrão relacionado aos desenhos de escala e a como você deve tratar o contrabaixo fretless e a banda, porque ele era um contrabaixista de jazz, e isso fez ele tocar desde trios a orquestras, né? Ele tem uma passagem muito breve na música, infelizmente ele faleceu em 1980, faleceu na década de 80, e ele foi um baixista que eu não tenho nem palavras assim para descrever o quanto de influência para vários músicos, e ainda como ele é influente para quem toca o contrabaixo, não só o fretless, mas como o contrabaixo com trastes também. E como ele é um cara que influencia toda uma geração e continua influenciando, e também vai ser atemporal, e eu vou estar já em outro plano, e ele vai estar continuando ainda influenciando as futuras gerações. E também tem um outro rapaz que é o Mark Hagan. Esse cara, ele é de uma banda chamada Mark Hagan Group. Ele é de 1970 também. Ele tem uma vertente musical também muito diferente. Eu gosto de escutar músicas que são um pouco fora do padrão, porque aí esse tipo de música que traz a sua liberdade auditiva, as harmonias, e você acaba criando sons que parecem que estão dissonando, mas eles funcionam muito bem na escala. Como o Mark Hagan, o Jaco Pastorius tem músicas assim. Um outro baixista também, chamado Steve Bailey, ele é um contrabaixista de fretless 6 cordas, um cara que é muito diferencial. Eu vou estar colocando uns vídeos, quando eu falar o nome vai aparecer um cortezinho, eu vou estar colocando uns vídeos com o vídeo dele tocando um pouco no fundo. E tem outro também, um outro baixista que eu adoro, que eu acho faz muita falta, infelizmente ele faleceu no começo desse ano,
que foi o Arthur Maia. O Arthur Maia foi baixista do Djavan, ele teve os projetos solos dele, ele tocava em uma outra banda chamada Cama de Gato. Quem tiver interesse, procura esses músicos, que eles são muito diferenciais, eles trazem outro tipo de informação musical pra gente, que eu acho isso muito importante, eu acho muito legal quando você acha outras nuances musicais, outras vertentes e acaba trazendo, despertar relacionado à sua comunidade.
E como a gente vai estar vendo também algumas músicas do Terra Convexa, eu acho que vale muito a pena a gente poder estar mostrando como são feitas, pelo menos de um instrumento musical. Eu queria que a gente tivesse oportunidade para estar mostrando todos os instrumentos, de como é feito o nosso processo criativo, o nosso processo de organização musical, de questão de começo, meio, fim, questão de começo, meio, fim no meio, meio no fim, e início no fim, e fim no início, e início no fim no início, começo, meio, fim no meio, meio no fim, e início no fim. A gente tem umas ideias que são um pouco... a gente tem que escrever no papel para poder estar realizando essas ideias musicais. E eu acho que seria muito interessante, né? Eu vou estar tocando alguns pedacinhos de músicas que vão ser passadas, assim, que eu gosto muito. Uma das músicas é Errante, que eu acho bem interessante, a questão da parte melódica que chega no final dela, né? Que é... Opa! Deixa eu aumentar aqui que estava baixo o instrumento. É muito bonito esse... É muito bonito esse tipo de som que traz, né?
Eu gostaria de estar agradecendo à Secretaria de Cultura, à Secult, pela oportunidade, pelo espaço dado a eu, como músico de Terra Convexa, poder estar mostrando um pouco sobre esse instrumento musical que eu acho muito interessante, que é o contrabaixo fretless. Eu gostaria também de estar agradecendo a todas as pessoas que ajudam a banda de alguma forma, agradecer aos músicos, a Thiago Fabre, a Júlio Caldeira, a Felipe Brajo. Sem vocês
eu não estaria aqui, né, falando sobre esse instrumento musical, porque vocês também são o alicerce que faz eu estar continuando, e não só eu, como todos nós, estarmos continuando essa jornada que é muito difícil, que é ser músico. E também eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer a todas as pessoas que seguem a banda nas redes sociais, e eu gostaria de deixar aqui esse registro, que eu estou muito feliz por poder ter realizado essa gravação. Estou muito emocionado também, porque por mais dificuldades que a gente tenha, a gente sempre consegue realizar as nossas ideias e as nossas propostas para poder estar assim ajudando de alguma forma a sociedade, porque eu acho que a música, ela é retribuição. E se você é músico e não retribui para a sociedade ou para as pessoas que estão em sua volta, então alguma coisa está errada. Eu vou estar deixando aí todos os contatos para quem quiser participar de alguma forma no Terra Convexa. A gente é uma banda aberta. A gente sempre quer fazer experimentações musicais e sonoras, tranquilo? Um beijo para todo mundo. Eu espero que todo mundo tenha gostado aqui da apresentação. Eu espero que todo mundo esteja se cuidando. Lembre-se sempre de usar máscara, passar álcool em gel, lavar as mãos com sabão e manter o distanciamento social, porque ainda não passou. Então a gente não pode fingir que tudo está normal, porque não está, tá bom? E eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que estão auxiliando aqui o Terra Convexa e todas as pessoas que seguem a banda, porque sem vocês a gente não é nada e a gente não estaria nem aqui. Tranquilo? Muito obrigado.